Então, continuando, vejam vocês, a gente está aqui nos Adolescentes Vingadores, né? Esses de Columbine, Realengo, Suzano, e, na verdade, são o que a gente chama de quadros de guerra ou quadros ou vidas não passíveis de luto. São esses sujeitos mimetizados em agentes de game, enfim, que vão tentar vingar algo que sofreram em suas vidas, né? Isso pode ser uma forma bastante radical da experiência da solidão que a gente falou há pouco. Por último, a gente apresenta um muito específico aqui latino-americano, que são os adolescentes que se renomeiam. Numa pesquisa que Diego Bolanhos, na Colômbia e na Argentina, fez em 2017, ele vai pesquisar vários adolescentes latino-americanos, urbanos, em condições antissociais, praticantes de hip hop, rap, pichação. Ele vai dizer que são adolescentes como todos, sonhadores, alegres, dançarinos, defensores de seus direitos, violentos ou violentados, né, consumistas, viciados em droga, com tendência a assumir ações de risco e se expor a perigos. Então, são adolescentes de rua. São esses adolescentes que ele encontrou nas ruas das cidades colombianas e das cidades lá da Argentina. Uma tendência comum que ele encontrou nesses jovens que perambulam as ruas foi a troca de seus nomes de batismo por apelidos ou formas diversas de renomeação, como um número, um neologismo com o nome de santo, uma assinatura de pichação, etc. Isso é muito curioso, porque ele encontrou as pessoas não só se renomeiam como os artistas o fazem, né? Assim, os artistas se renomeiam para ter nome artístico. Eles também fazem isso nas ruas. Então, eles não querem mais ser reconhecidos, eles não são mais reconhecidos pelos nomes de batismo de família. Eles realmente se rebatizam e criam novos nomes e vivem a partir daquela renomeação, porque eles acham que a partir dali a vida dele mudou. Então, são adolescentes que se nomeiam. Então, por exemplo, existe um dos exemplos é um dos meninos que se nomeou Sete, S-E-T-E, Sete, o número 7, porque ele era o sétimo filho, era o mais jovem, ele era o caçula da família, ele era o sétimo filho de uma família, ele jogou futebol com o número 7, com a camisa 7, ele na cabala, na tempo que nasceu, porque ele nasceu em 7 do 7, enfim, ele tem um monte de 7 na vida dele e ele cismou que esse número compunha o nome dele e passa a ser chamado por isso. Então, ele é chamado assim para sempre. Ele não quer mais saber do nome de batismo. Na verdade, se trataria de uma nova alienação, fomentada por narcisismos e vontade de pertencimento. Quer dizer, é como se ele dissesse, olha, essa família que me nomeou, que me batizou, ela me levou para o pior. Então, eu vou criar a fantasia de que, me renomeando, eu vou criar um novo mundo para mim que vai ser melhor do que aquele. Mas não é bem assim. Não se encontrou com essa atitude, né, com esses moços e moças que se renomearam, não se encontrou na atitude de renomeação nenhuma grande convulsão, nem idealismos, nem atos de ruptura. Eles mais dizem que romperam do que propriamente romperam. Ao contrário, e aí a gente deduz com o Diego Bolanhos que um impulso cristão, o ato de batismo, permanece sendo a motriz desses jovens latinos. Então, na verdade, é como se eles virassem as costas para o mundo familiar, religioso ou local, mas fizessem a mesma coisa ao se renomearem. Quer dizer, eles não fazem muitas revoluções. Bem, nesse sentido, vamos ver aqui. Vocês estão vendo? Deixa eu ver, deixa eu ir para a conclusão. Deixa eu ver o que vocês estão vendo. Não, vocês já pararam de ver, né? Deixa eu de novo compartilhar a tela aqui que eu perdi. Ok, agora sim. Sim, aí como é que a gente conclui? Bem,
E aí a gente já passa a palavra para vocês. O Winnicott, que é um psicanalista do meio do século XX na Inglaterra, reconhece que na fantasia inconsciente, crescer é inerentemente um ato agressivo. Quer dizer, crescer é agressivo. A agressividade não é só para o mal, né? Quando a agressividade tem uma intenção mal, ela vira violência. Qualquer atitude nossa para crescer, para falar, para se expor, para estar no mundo, é uma atitude agressiva. E na fantasia inconsciente, crescer é um ato agressivo. Você precisa romper o casco, romper o ovo, né? E que é próprio da construção adolescente forjar simbolicamente a morte de alguém. Quer dizer, o adolescente precisa matar alguém para poder crescer. Quem são quem é esse alguém? São os pais da infância, né? Algo que por si já aludiria a algum modo de inscrição do desejo, a morte de alguém. Essa morte tem a ver com a hipótese freudiana do desligamento do pai e também de todos aqueles que o sucederão, sejam mestres, professores, tutores, reeducadores, ou seja, o adolescente só pode crescer se ele matar simbolicamente falando, né, esses sujeitos da sua infância. Então, pode ser professores, educadores, técnicos, né, das medidas socioeducativas, isto é, aqueles que institucionalmente regulem seus instintos. Eles, os adolescentes, não podem ajudar, ou melhor, esses todos, né, ou seja, o pai, o professor, os reeducadores, não podem ajudar muito os adolescentes, a não ser sobrevivendo incólumes, sem se alterar, sem o abandono de qualquer princípio. Quer dizer, o convite do Winnicott é muito simples, assim, olha, não abandone os adolescentes, aguente a tempestade, eles vão ser aborrecentes, eles vão te interrogar, eles vão te destituir da autoridade, mas não abandone o princípio que rege a sua educação para com esses jovens e nem os abandone, né? Eles devem, né, nós todos, devemos manter a responsabilidade de acompanhá-los, sem jamais deixá-los à deriva ou abdicando-se deles, como está acontecendo hoje. Quer dizer, nós estamos deixando o jovem à deriva. Nós não criamos espaços de fala, nós não fazemos da escola um momento em que eles vão comungar alguma coisa, saber mais sobre a vida adulta, sobre a vida que lhes espera no futuro, sobre a vida deles, sobre o que eles estão passando. Quer dizer, a gente vai os abandonando no seu crescimento individual, né? E aí talvez seja interessante a gente manter essa responsabilidade em acompanhá-los, estar junto com eles, interessar-se por eles. É fundamental isso. Um adolescente nessas condições adversas haveria de querer, então, um adulto em que possa confiar, sem discurso parental, nem de educador, nem aquele discurso moralista, sem moralismo, mas manter para com ele este lugar específico que é o nosso de adulto. Quer dizer, não nos demitamos desse lugar de adulto. Sirva de referência, mesmo que seja para ser desobedecida, como diz a Kel, né? Mesmo que seja para ser desobedecida, mas sirva de referência. Não esvazie esse lugar. Esteja ali para que ele possa confiar, para que ele possa trocar para experiência, para que ele possa trazer as suas dúvidas, as suas seu curto-circuito, né, como a gente diz do túnel mal escavado, né? Mas vão evitar o máximo possível não fazer discurso de pai e mãe, nem discurso de educador, nem de moralista, e mantermos, né, nós, professores, nesse lugar de adulto que é o nosso, como referência. Tá bem? Descompartilhando para conversar com vocês. Deixa eu ver se eu acompanho aqui. Tem umas pessoas escrevendo. Guilherme escreveu. Não, Francisco, idealização da mãe. Francisco, eu não entendi. Aí depois você me fala. O Guilherme volta. Professor, eu não entendi a consequência que o texto apresenta ao apego excessivo pela mãe. Na página 62, que a gente já explicou. Entendeu agora, Guilherme, depois que eu expliquei, esses adolescentes que são maternalmente ligados à mãe, eles ficam muito presos em cuidar da mãe, em ser cuidado pela mãe,
a mãe os mima, a mãe os coloca em condição sempre de zelo, são muito ligados, eles não fazem nada sem a mãe saber, ou alguma coisa, eles estão sempre muito infantilizados nesse cenário. Não sei se ficou claro. Aí você vai me dizer. Alguma dúvida a mais? Ah, sim. Então me fala para mim, lê para mim, Guilherme, qual que é? Vou buscar aqui. Tá aqui, ó. Hum. Logo, é possível inferir que a recusa desses adolescentes em tolerar a norma, em se submeter a processos socioeducativos ou regras institucionais, poderiam lhes servir como uma forma de manter inabalado algo da relação materno-filial, assegurando a si a ilusão de ser, na indiferença sexual, um objeto de satisfação do outro à maneira infantil. Não mais teríamos propriamente o pai e seus substitutos interditivos, mas a mãe e sua permissividade incestuosa. Essa parte eu não entendi. Sim, não teríamos mais a lei, o pai interditivo, no sentido da lei moral, aquilo que interdita o adolescente, que o reprime ou o proíbe de coisas, mas uma certa permissividade incestuosa. Assim, é como se a mãe, ou quem quer que cuide no lugar da mãe, permitisse um pouco esse menino fazer o que ele quer. Então, é como se ele ficasse mais nessa permissividade do que propriamente na interdição. Quer dizer, não é aquele que confronta a regra, não é aquele que está ali obedecendo, melhor dizendo, a regra. É aquele que dá um jeito de passar pela regra, a mãe passa a mão na cabeça, faz uma coisa errada, mas a mãe vai e protege. É esse o sentido que propriamente está, né, nesse, nesse quadro, né? Deixa eu voltar aqui no texto. A regra institucionais, quer dizer, aquele que tem que submeter, tolerar a norma, tolerar a regra, né? Aquele que tem, pode inferir recusa. Cadê? A mãe, logo aquele que tem o processo educativo, as regras institucionais poderiam lhe servir para manter-se inabalado nisso. Ou seja, é aquele menino que não pode mexer na droga, já foi preso, já foi pego, já foi apreendido no sistema socioeducativo, mas a mãe depois, quando ele volta, deixa ele fazer a mesma coisa, vai passando ali a mão na cabeça e ele acaba voltando para o tráfico. Isso é possível de acontecer. Então, são esses meninos que são, na verdade, protegidos da lei por essas figuras maternas, podem ser outras que não necessariamente a mãe, mas que deixa esse menino preso nesse circuito. Ficou claro ou não? Ficou sim, obrigado. Mais perguntas, gente? Professor, na verdade, o que eu coloquei foram colocações enquanto você estava falando. No caso da idealização da mãe, foi quando você falou do menino que faz do coração com a inicial da mãe, já vi muito isso. E quando você falou de adolescente vingativo, eu coloquei esse incel, que é involuntary celibate, que é tipo quando o menino tem um involuntário aí, o caso daquele Elliot Roger, cara que meio que ficou famoso esse caso. Depois desse caso, um monte de menino começou a fazer isso porque começou a ficar com raiva de mulher, que quem estava errado não era ele, mas as mulheres que não olhavam para eles. Parece que isso acontece muito no, nessa adolescência, do ensino médio principalmente, sabe? Quando eles parece que vê os outros meninos conseguem meninas e tal, mas né, por uma certa questão nem falar direito com as meninas. Eu me Sim. preocupo muito com isso. Francisco, vamos partir do pressuposto de que o adolescente ele está nesse curto-circuito. Imagina, ele está numa situação tensa, como se ele estivesse recebendo choque a todo tempo, de todos os lugares. Ele não domina seu corpo, não domina sua sexualidade, não domina suas relações sociais, não domina o encontro com uma menina ou com um menino, não domina mais a família. Enfim, ele está ali numa coisa quase como se ele tivesse o tempo todo um pouco em suspensão.
Então, esses adolescentes passam a ser capturáveis muito facilmente. Eles são capturáveis por coisas, pela internet, pelas redes, por uma informação. De repente, é uma tendência suicida que acontece na internet, lá da baleia azul, e todo mundo começa a seguir. Enfim, eles criam movimentos, eles são capturáveis rapidamente porque eles anestesiam as suas dores existenciais ou seu curto-circuito com essas coisas. Por exemplo, vocês vão ter adolescentes, às vezes vocês vão encontrar adolescentes na sua sala que, mesmo com muito calor, eles usam sempre umas roupas de manga comprida, né? umas jaquetas de manga comprida, umas blusas de manga comprida para disfarçar ou para camuflar as suas escarificações, né? Suas feridas que eles mesmos impingem neles mesmos. Eles fazem marcas no corpo a partir das escarificações. Por quê? Porque eles vão tendo a experiência de uma anestesia da sua dor, do seu curto-circuito, com a dor física. Quer dizer, a dor física suplanta a sua dor psíquica. Então, eles escarificam para eles não sentirem tanta animosidade para consigo mesmo, com a sua autoimagem, com a imagem que ele tem para o outro, a sua sexualidade, as suas relações familiares, etc. Então, é muito comum eles serem capturados por isso. A Cíntia vai dizer que o massacre de Realengo teve um aspecto do caso muito parecido com esse citado agora. Sim, certamente, eles são muito parecidos, todos eles. Aquilo que a gente disse, daqueles jovens violados, violentados, ou abusados, ou que sofreram bullying, ou que estão realmente tensos numa condição existencial, eles podem conduzir seus atos para essa forma, né? Mimetizar. Para vocês terem ideia, gente, foram feitas pesquisas com os jovens que foram lá para o Estado Islâmico, né? Os jovens ingleses e os franceses e de outros países que foram para o Estado Islâmico. Muitos jovens relataram que o que fizeram eles irem para o Estado Islâmico, ali com 18 anos, saírem escondidos da família e migrarem para o Oriente Médio, foi porque foram capturados nos vídeos do Estado Islâmico, foram capturados por aquelas imagens que pareciam de game, só que era realidade, quer dizer, aquilo estava acontecendo no real, mas o Estado Islâmico, muito espertamente, editou aquilo como se fosse games, como se fosse um videogame, um jogo eletrônico de luta, em que aquilo era vivo e estava acontecendo na hora. Para vocês terem ideia, os soldados do Estado Islâmico tinham câmera assim, nos seus caps, assim, nos seus chapéus lá. Eles tinham câmeras filmando o que estava acontecendo, e aquilo era editado e pulverizado na internet, na web. Enfim, esses jovens eram capturados por isso, se enfeitiçavam com aquilo e se inscreviam no Estado Islâmico. Depois sofriam lá o que sofreram, as agulhas do Estado Islâmico, etc. Mas, na verdade, eles iam lá porque a vida deles estava tão paçoca, estava tão sem graça nas suas vidas de classe média de países europeus, que eles foram para lá viver essa espécie de aventura, achando que é uma aventura de game. Quer dizer, isso, olha como é que é capturável uma vida que está em curto-circuito, né? Alguma questão mais, gente? Eu queria muito que você falasse, porque está muito focado no adolescente, né? Mas eu queria muito que você falasse a respeito da criação, porque para sair de uma criação europeia, né? Para um islâmico, para matar pessoas, sei lá. Me parece uma coisa muito, não só cultural, mas uma questão da família, sabe? Na última aula eu tinha comentado sobre um pai, que eu nunca vou esquecer, uma reunião, que ele falou assim, que a vida dele foi muito difícil. E ele trabalhou muito, o cara era quase, ele devia ter até quinta série, virou empresário e começou a ganhar uma grana, né? E assim, hoje vive.
Os meninos dele não têm nenhum tipo de capital cultural, nenhum mesmo, fraquíssimo. Uhum. Mas tem o melhor tênis, o melhor boné, tem tudo. Mas os meninos, não sei o que eles vão fazer da vida. E fica me parecendo que existe uma questão muito forte na criação, nos pais que às vezes são pessoas boas, né? Não, por exemplo, no filho, não são mal educados, né? Mas que fica nessa de ficar dando tudo para a criança, videogame e tal, tudo, e não cria de verdade. Não, porque eu acho que parece que na dificuldade que a gente cresce, sabe? Tipo assim, no perrengue mesmo, no trabalho. Não sei, esse é um pensamento meu, talvez eu esteja equivocado. Eu queria que você falasse essa parte da criação. Será que é isso daí, esse tipo de adolescente revoltado, que é violento, né, que gosta da habilidade, por exemplo, será que está relacionado à sociedade em si, ao consumismo, ou é uma coisa que vem de casa? Às vezes porque a própria família não dá uma assistência para ele. Francisco, sempre que você for pensar na vida dos adolescentes com os quais você vai lidar lá na sua sala de aula, pensa de maneira holística, sempre pensa de maneira multicausal. Por isso que o texto vai falar da multiplicidade da experiência. Pensa sempre que não é o pai e a mãe que é culpado por aquilo, mas é o pai, a mãe, a rede social, a sociedade, a gangue, a rua onde ele mora, o lugar onde ele vive, o país onde ele está, num momento como o nosso, por exemplo, de acirramento fascista, como o nosso que está vivendo, quer dizer, isso tudo vai formando esses sujeitos, né? Esses sujeitos são formados por pluriexperiências. Lembra que o superior é a atração, o superior é formado pelos traços que o sujeito vai internalizando dos vários objetos com os quais ele vai lidando. Então, a família é só um deles. Né? Então, se você pega um pai, como esse pai do vínculo do Telêmaco, né? Esse pai do Telêmaco, assim, esse pai muito presente, mas que é presente materialmente, ok, ele é presente do ponto de vista dos valores morais. Ele não tem o valor dos estudos, então ele não passa isso para os meninos, aí os meninos também não vão, mas ele também, nós estamos numa sociedade hiperconsumista. Ao mesmo tempo, nós temos uma escola que pouco se interessa pela vida dos adolescentes, né? Cada vez mais a gente tem escolas demitindo-se dessa condição de formar caráter, de formar pessoas, de ajudar a constituição, ajudar a travessia constitucional desse adolescente, entendendo o caráter como esse valor múltiplo da forma de constituir-se, né? Da constituição mesma do adolescente. Quer dizer, nós temos poucos diálogos, poucas conversas, poucos espaços de fala para esse adolescente se exprimir, poucos jogos interessantes através dos quais esses adolescentes podem se expressar, possam colocar suas angústias, possam não ser perseguidos por essas angústias. Evidentemente, tudo isso forma sujeitos, né? Pega a sua vida. Então, imagina o entorno da sua vida que te formou. Quer dizer, você recebe influência de várias áreas. Óbvio, nós não podemos tudo, mas a gente sabe que, a partir do momento em que você está na escola e você é um professor, você também é responsável por aquele sujeito que está ali. Sem abdicar-se dele, sem demitir-se dele, sem abandoná-lo à própria sorte. Quer dizer, você está ali fazendo sujeitos se constituírem. Né? Ele está passando por você, e não só pelo seu conteúdo. Né? O primeiro encontro que o sujeito tem na escola é com a pessoa do professor, e não com o conteúdo dele. Né? Essa pessoa vai ser um referente para ele, né? Vai ser uma pessoa que ele pode, através do qual ele vai internalizar traços na sua vida, para poder ser alguém. Né? Então, sejamos dignos desses traços que eles vão internalizar a partir de nós. E às vezes eu acho que a gente se demite disso. Né? Muitos de nós, professores, atrás dos nossos conteúdos, nos demitimos disso.
Sim, sim, peguei muita visão disso aí. Sim, A gente fica muito do conteúdo, é conteudista demais a escola, né? É sim, preso na grade curricular, ao invés de olhar para um sujeito que vai ser importante na comunidade, né? sim. Eu lembro, eu acho que eu falei foi aqui da professora que dividia a aula dela em matemática e, e sexualidade, e questão sobre sexualidade. Nos últimos 15, 20 minutos da aula, ela tinha dois horários, aí no último 15 minutos da aula, ela conversava com os meninos sobre. Porque os meninos estavam todos interessados naquilo, as manifestações sexuais estavam muito avolumadas na escola, ela tinha uma certa habilidade com esse trato e ela fez essa proposta para os meninos voltaram a concentrar na aula de matemática, que não estavam concentrando, mas no final tinha sempre esse momento em que ela conversava com esses meninos. Não é necessariamente uma obrigação fazer isso, não é que todo mundo tenha que fazer essa saída, mas ela soube, ela escutou esses meninos, ela soube na hora entender que ali estava se passando alguma coisa que ela poderia ajudar de alguma maneira. E eu acho que isso aconteceu lá naquele instante. Ela conseguiu fazer. Quer dizer, ela conseguiu ter essa sensibilidade para estar lá junto com os meninos. E sabe o que ela fazia? Não era nada demais. Ela fazia ela usava uma caixa de sapato assim, furou a caixa de sapato como um cofre, e a cada aula os meninos colocavam perguntas escritas sobre o que estava se passando com eles dentro dessa caixa. E aí ela lia essas perguntas e eles debatiam o assunto. São perguntas anônimas, para que ninguém fosse estigmatizado por nada. E ela, na aula seguinte, ela abria aquelas perguntas e colocava as questões. Assim, e discutia com eles aquelas coisas. E o que ela não sabia, ela convidava um outro professor ou a coordenadora pedagógica da escola para conversar com eles naquele momento. E aí os alunos eram muito interessados, né, na aula dela. É um exemplo mínimo, mas retrata um pouco isso que você está dizendo, né? Nós vamos continuar a conversa, eu vou cessar a gravação aqui. Ok.